Será que o Bitcoin já subiu o que tinha para subir e já precificou o halving do ciclo de 2024? Fala, meu povo! Espero que todos vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Iago Silva, criador aqui do canal CPF Investidor, canal voltado para te ajudar, você pessoa física, a ter todo o conhecimento necessário para poder investir em todos os segmentos do mercado financeiro, desde a renda fixa até criptomoedas. E se você não me conhece, também não sabe que eu tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp, no qual o link está aqui na descrição, convido você para entrar. Ali tem vários grupos, desde economia, renda fixa, renda variável, que a gente debate, grupos abertos para vocês também conversarem ali, se tiver alguma dúvida, e eu compartilho bastante informação legal, beleza? Convido você a estar entrando. Aqui, nesse vídeo, eu vou tentar passar para você a minha opinião, a minha visão sincera do que está acontecendo no mercado, do que pode acontecer, o que eu estou fazendo, com algumas análises gráficas, algumas análises de sentimento e análises fundamentalistas. Então, bora pro gráfico. Aqui na minha tela agora está o gráfico do Bitcoin, no TradingView, gráfico de 4 horas, no qual a gente consegue verificar aqui que ele vem já, desde março fazendo movimentos de tendência de baixa, perdendo fundos, fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos, que se vocês conseguem observar, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo, e esse fundo aqui ele ainda não rompeu. Uma clássica tendência de baixa para quem olha aqui em curto prazo, gráfico de 4 horas. E uma coisa bem interessante desse movimento, é que a gente percebe que não é um movimento tão forte de baixa. Primeira coisa que a gente consegue observar, ele não faz fundos, muito mais fundos do que fundos anteriores. São fundos que perdeu o fundo anterior, já voltou a subir. Perdeu de novo, já voltou a subir. Mostrando que o Bitcoin está realmente forte. O pessoal aí da compra está conseguindo segurar legal. Mas por que o Bitcoin ainda não subiu? Por que ele ainda continua nesse movimento e não anda? A gente costuma falar que o Bitcoin aí não está conseguindo andar. Para o Bitcoin andar, para ele sair do ponto A e vir para o ponto B, ele precisa de combustível. E aqui no mercado nós chamamos de liquidez. Então, quanto mais medo ele põe no mercado, quanto mais ele mostra para você, investidor, principalmente de curto prazo, que não estudou a tecnologia do Bitcoin, que o Bitcoin é fraco, que o Bitcoin não vai subir, que o Bitcoin é fraude, que o Bitcoin chegou no seu teto máximo de preço, mais pessoas vão querer entrar vendendo no Bitcoin. E o que acontece quando mais pessoas entram vendendo Bitcoin? Forma liquidez. Se eu vou vender Bitcoin aqui, onde vai estar meu stop? Meu stop vai estar aqui, meu stop vai estar aqui, meu stop vai estar aqui, aqui, aqui. Sempre, no price action aí puro que a gente aprendeu, o pessoal gosta de botar os stops técnicos, que é normalmente quando entra vendido no topo anterior. Então todos isso aqui são lugares onde tem stop das pessoas. Ah, mas o preço já subiu aqui, então ele já pegou o stop? Sim, mas isso tudo forma liquidez para o mercado. É o que os market makers, o que as pessoas formadoras de mercado precisam para poder fazer com que o preço do Bitcoin alcance novos alvos. Então, quanto mais liquidez, quanto mais tempo o Bitcoin permanece nesse chove e não molha, que está aí desde março, praticamente um ano inteiro, nesse chove e não molha, e sobe, agora ele vai subir, agora ele fez o fundo, meu Deus, agora ele vai subir, volta, sobe, depois cai de novo, mais medo, mais sentimento de que não está certo, ele vai gerando nas pessoas, fazendo que as pessoas continuem com medo, fazendo que as pessoas continuem vendendo, que é a liquidez que ele precisa. Por quê? Se eu voltar aqui e botar agora no outro gráfico, deixa eu só apagar aqui esses desenhos. Esse aqui também é um gráfico de 4 horas do Bitcoin, só que é do último fundo que a gente teve do mercado, lá para junho de 2022 até mais ou menos março de 2023. Todo esse movimento aqui, ele fez durante todo esse tempo. Então, olha, chove, não molha e cai. Agora ele vai subir, o que ele faz aqui, ó? Liquidez. E vem aqui de novo e liquidez. Aqui, liquidez. Aqui nós tivemos a quebra da FTX, o mercado caiu de novo. E vai gerando o que? Liquidez. Para que toda essa liquidez? Que foi isso, eu não estou nem puxando halvings passado, tô só
Pulei pro ano passado, 2022, 2023, né? E o que acontece aqui, ó? Vai formando liquidez pro pessoal acreditar que, meu Deus, o Bitcoin aqui, ó, 15 mil dólares. Ele saiu do último topo de 69 mil dólares e foi caindo até alcançar o fundo de 15 mil dólares. Quantas pessoas com Bitcoin a 15 mil dólares, saindo de 69 mil, caindo para 15 mil dólares, ainda tinham convicção, tinham certeza de que o Bitcoin iria voltar para os preços que ele está hoje? Pouquíssimas pessoas. Maioria das pessoas, maioria das gestoras, maioria dos países dizendo que o Bitcoin realmente ia a zero, que era uma moeda que não funciona para nada, que a tecnologia blockchain não serve para nada, e não tendo fé de que ela ia se recuperar. Enquanto isso, o que o mercado estava fazendo? Liquidez. Fazendo liquidez, deixando as pessoas com medo, deixando realmente que as pessoas que estudaram a tecnologia, entendem os fundamentos do Bitcoin, acreditando, essas sim compraram aqui embaixo. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso, eu inclusive comprei aqui embaixo, não consegui comprar 15 mil dólares, obviamente, mas comprei também num preço bem bacana, meu preço médio tá bem legal aí no Bitcoin. Mas o mercado ele testa as pessoas, né? Vai testando quem realmente tem fé, quem realmente estudou, quem realmente precisa, vai conseguir beber água pura no final. Porque agora vindo para um gráfico diário, o que aconteceu com o Bitcoin? Olha a subida que ele teve. Saiu de 15 mil dólares para 73 mil dólares, que é o nosso topo histórico do Bitcoin, que alcançamos inclusive em março, fevereiro deste ano. Aqui embaixo ninguém queria comprar. Todo mundo estava com medo. As pessoas que compraram aqui embaixo fizeram muito dinheiro com Bitcoin. Valorizou aí 5, 6 vezes, né? E olha aqui o que interessante aqui embaixo. Isso aqui é um indicador de medo e ganância. É o Fear and Greed. Quando esse indicador está abaixo de 25 é extremo medo. Quando ele está acima de 75 é extrema ganância. Olha em todo esse período quanto que ficou o Fear and Greed. Abaixo de 25. Esse vermelho aqui é 25. Ninguém queria Bitcoin. Todo mundo falava mal. Se você chegasse e falasse de Bitcoin para qualquer pessoa, ia falar, cara, tu é doido, tá comprando essa moeda aí que não serve para nada. Só as pessoas que realmente acreditaram, conhecem, como eu falei, estudam a tecnologia, têm convicção de toda a escassez e todos os problemas que o Bitcoin vem a solucionar, confiaram, continuaram comprando e receberam sua recompensa. Quem já vendeu, né? Algumas pessoas ainda não venderam. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Todo esse cenário de medo faz parte do ciclo do mercado. Agora vamos vir aqui para um outro gráfico atual do nosso Bitcoin, né? Como eu mostrei, ele teve toda essa subida e a gente está aqui agora. Quando a gente aumenta o nosso tempo gráfico de 4 horas para diário, a gente consegue ver que é uma linda correção. Uma correção até que a gente poderia dizer de livro. Porque ele teve sua pernada de alta, ele subiu aqui no gráfico diário e agora ele está corrigindo, criando liquidez para poder fazer um novo movimento. Iago, tu é o dono da verdade, tu sabe que isso vai acontecer? Não sei, eu não tenho a mínima ideia se o Bitcoin vai subir, se o Bitcoin vai cair. Eu sei que vai ter um grande movimento, agora não sei se é para cima ou para baixo, mas acredito fortemente que seja para cima, por N motivos, por vários motivos fundamentalistas de sentimentos, gráfico, halving. Aqui essa linha verde aqui, ó, que está no meio do meu gráfico, foi exatamente o halving desse ano. Em 19 de abril de 2024 tivemos o halving, onde a mineração, os mineradores de Bitcoin, a recompensa que eles recebem por minerar um bloco na blockchain do Bitcoin é cortada pela metade. Só que o Bitcoin é escasso. Então quem já estuda o Bitcoin, até eu tô falando coisa que você já sabe, mas para muitos que não conhecem, serão emitidas 21 milhões de moedas de Bitcoin. Então ele é escasso, não vai ter Bitcoin pelo resto da vida. E quando você corta a recompensa dele pela metade, você está, querendo ou não, diminuindo a inflação dessa moeda. E é aí que tem as grandes valorizações dos halvings que já tiveram passados, e é a especulação que a gente tem para esse ano também. Muitos dados positivos em relação a isso. Mas quando a gente aumenta o tempo gráfico, olha o que a gente vê. Ele está apenas corrigindo. E, detalhe, olha o sentimento de medo aqui embaixo, ó. Já estamos chegando de novo em extremo medo. Que isso é positivo para o mercado. Mas qual que é a diferença? Antes nós tínhamos extremo medo a 15 mil dólares, né? Hoje nós temos extremo medo a 50, 60, 70 mil dólares. Pessoas com medo de comprar Bitcoin que está
perto do seu topo histórico. Mas aí a pergunta que não quer calar. Mas será que ele já não precificou? Será que essa subida aqui, ó, do Bitcoin já não é a subida dele do ciclo de 2024? Aí eu faço outra pergunta para vocês. Faria sentido o Bitcoin sair? No ciclo passado ele chegou a 69 mil dólares, né? Faria sentido nesse ano, antes do halving, ele atingir os mesmos 69 mil dólares e se manter no mesmo patamar do ciclo do halving do ano passado, sendo que esse ano foi cortado a recompensa dos mineradores, trazendo mais escassez, mais valorização para a moeda? Para mim não faz muito sentido, né? Então acredito sim que essa possa ter sido uma pernada de alta do Bitcoin. Agora ele está acumulando, fazendo liquidez, tirando as pessoas de curto prazo daqui do jogo, né? Pessoas que vou comprar Bitcoin porque tá todo mundo comprando, porque fulano de tal falou. Tá tirando todas essas pessoas, testando a fé dessas pessoas. Não vou dizer que eu também fico feliz com isso, porque a gente também testa a nossa fé, né? Mas como a gente, é uma coisa que eu sempre falo, quando você tem conhecimento daquilo que você quer comprar, daquilo que você acredita, é muito fácil você segurar uma coisa que você sabe que é boa, né? E no semanal fica mais bonito ainda da gente visualizar as coisas. Nós conseguimos ver, deixa eu até mostrar aqui para vocês, se a gente replicar o tamanho dessa pernada aqui, ó, no gráfico semanal, né, que é a pernada de alta, aqui nós estamos fazendo praticamente uma bandeira de alta. Se nós replicarmos esse movimento para cima, nós temos esse movimento aqui que eu já desenhei, ó. Vamos só imaginar que esse foi o fundo do mercado e agora o Bitcoin vai replicar esse movimento. Até 85 mil dólares ele chega no gráfico semanal, numa pernada. E olha que coincidência, né? Para quem conhece Price Action vai até achar bacana. Ele pode fazer, depois de alcançar 85 mil dólares, um pullback exatamente nessa linha de tendência que vai virar um suporte. Ele pode vir a 85, fazer um pullback, exatamente o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. E depois voltar a subir fazendo a sua quinta onda de Elliott, alcançando lá os seus 100, 120 mil dólares. Mas, se eu jogo para o gráfico mensal, a gente tem outra expectativa de novo. Olha só, aqui temos o mesmo cenário do gráfico semanal, só que agora no mensal. Pernada de alta, subiu tudo isso, fez o fundo dele aqui. Se eu replicar exatamente esse movimento e jogar para cá, que eu já fiz, ele tem uma nova pernada de alta que vem a 100 mil dólares, que isso é uma resistência psicológica, o preço dos 100 mil. E depois, esse mesmo movimento desse fundo até aqui, dá exatamente um pullback no topo histórico de hoje. Nós traçamos uma linha, vai servir de suporte para depois ele vir fazer uma quinta onda ainda a 130, 120 mil dólares. Isso tudo eu estou dizendo que vai acontecer? Não. Mas, graficamente falando, está muito bonito de se visualizar isso, porque ele está dando pontos exatos de onde ele pode vir fazer o pullback certinho antes do preço acontecer. Eu me baseio por isso? Não. Claro que vai ser muito bom se acontecer, mas o meu movimento de retirada de capital do Bitcoin, realizar lucro, vai ser por outras métricas, por outros indicadores que eu analiso. Inclusive, eu gosto bastante de ficar de olho nesse Fear and Greed que eu mostrei para vocês, que é o índice de medo. Quando muita gente estiver falando de Bitcoin, quando muita gente estiver falando que é bom, que tem que comprar, que estiver passando na TV, que estiver passando em músicas, e aqui a gente estiver em extrema ganância, com certeza vai ser o momento que eu vou abrir meus olhos para poder vender. O mercado sempre faz aquilo que a manada, ao contrário daquilo que a manada está fazendo. Se eu já somei positivamente, o mínimo que for, na precificação do Bitcoin em algum outro detalhe, peço que você clique no like aqui embaixo e se inscreva para poder estar me ajudando também, beleza? Bora seguir o vídeo. Aqui na tela agora, eu tenho inclusive... Você pode seguir todos esses sites para poder acompanhar também. Os maiores ativos do mundo em capitalização de mercado. Então aqui nós temos o ouro em primeiro, com 17 trilhões de dólares de capitalização de mercado, seguido das outras empresas que provavelmente você já conhece. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google. E aqui em décimo nós temos o Bitcoin, com 1,1 trilhão
de dólares de valor de mercado hoje. Então a gente até às vezes fica pensando assim, nossa, se uma coisa realmente é fraude, vai a zero, não serve para nada, se a tecnologia por trás realmente não tem nenhuma funcionalidade, por que que o ativo está valendo 1,1 trilhão de dólares? Isso aí dá mais do que quase 6 trilhões de reais. É um pouco até contraditório, né? Mas é legal acompanhar esses dados, tanto para realmente validar que é uma tecnologia que está sendo usada pelo mundo todo e vai continuar sendo usada, vai crescer muito mais essa capitalização de mercado, assim como também para vocês pensar que hoje o Bitcoin está com seus o quê? 60 mil dólares, vamos dizer. Para ele dobrar o seu valor, para ir para 120 mil dólares, ele teria que dobrar o seu valor de mercado. Então, de 1,1 trilhão, teria que entrar mais 1 trilhão de dólares para que ele pudesse ter aí seus 2,2, 2,1 trilhões de dólares para que ele chegasse aos seus 120 mil dólares. Isso é muito dinheiro. Eu acredito que possa acontecer? Claro, com certeza acredito que sim. Talvez não em 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a longo prazo eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvidas de que o Bitcoin realmente possa ser o nosso ouro digital, nossa reserva de valor aí do mundo digital. Então, às vezes a gente escuta algumas projeções, nossa, halving de 2024 o Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares. Cara, eu acho um pouco ousado, porque para ele bater 1 milhão de dólares, ele teria que aí multiplicar muitas vezes o seu valor de mercado. Então é muito dinheiro tendo que entrar no valor de mercado de Bitcoin para que ele realmente batesse o alvo que algumas pessoas estão projetando. Então isso é mais fundamentalista para você também ter uma previsão aí de quando você, nossa, acho que agora tá bom para mim realizar algum lucro, caso o Bitcoin venha a subir. Como eu estou falando, eu não sou o dono da verdade, mas tenho minha opinião. Aqui tem um outro site que eu acho bem bacana, que é o Bitcoin Rainbow Charts. Ele é um indicador que no passado ele cravou alguns alvos no ciclo do halving de 2016, 2020, né, como a gente pode ver aqui. E ele também, se a gente for pegar por ele uma expectativa até onde ele poderia chegar, o Bitcoin nesse halving, aí chutando baixo ali no laranjinha, tá precificando a 140 mil dólares de Bitcoin. Então, é um indicador, como eu falei, cravou no passado, mas isso não é uma certeza de que ele possa cravar no futuro o preço do Bitcoin, mas eu gosto bastante de acompanhar ele, principalmente porque ele mostra em que ponto a gente está. E aqui, como vocês conseguem ver, nós estamos na hora de acumular Bitcoin. Então, respondendo sua pergunta, não tá tarde, cara. Compra Bitcoin, inclusive tá muito bom os preços, beleza? Se o indicador tá falando, brincadeira, mas gosto bastante desse indicador e também recomendo você acompanhá-lo. E esse daqui, que é o meu xodózinho, Bitcoin Fear and Greed, que é a medo e ganância, que eu já falei no vídeo sobre isso, mas às vezes você não usa o TrendView, você não faz uma análise gráfica, não conseguiu botar ali. Tem esse site também que você consegue acompanhar o medo e ganância em relação a várias moedas. Se você tem Ethereum, BNB, outras moedas, altcoins além do Bitcoin, você consegue acompanhar aqui qual que é o sentimento do mercado. Então no dia de hoje, o pessoal tá ganancioso, 65% ganancioso aí em relação ao Bitcoin, mas não estava assim, né? Isso daqui é atualizar todos os dias, a gente pode ver 15 minutos, 1 hora, 4 horas, e é um bom indicador para a gente ficar de olho quando tiver em extremo medo ou em extrema ganância, assim como eu já expliquei para vocês. E por último, mas não menos importante, até arrisco dizer que isso é muito importante numa análise, está aparecendo aqui na nossa tela agora, é o mapa de liquidação do Bitcoin. Então isso casa bastante com o que eu falei, que o preço ele se movimenta atrás de liquidez. Ele precisa de liquidez para sair de um ponto e ir para um outro ponto no movimento forte. E o que a gente tem aqui? Liquidação. Pode ver que o preço saiu daqui aqui para cima. Esses pontos amarelos, eles mostram regiões onde tem mais liquidação, onde o mais amarelo é muita liquidação e os mais clarinhos são poucas. Mas tudo isso é liquidação. O preço subiu e liquidou essas pessoas que estavam contando que o preço ia cair. E o que é liquidação? A liquidação é quando a gente abre uma operação alavancado na corretora, até no próprio mercado tradicional, tem aquele preço teto ou preço solo, que se chegar ali, a corretora vai te liquidar automático, ela vai fechar a sua posição automaticamente, por causa que você não tem mais saldo naquela operação. Isso é liquidação. E aqui esses pontos mostram regiões de liquidação,
né? Até dá para ver aqui, ó, um pouquinho maior, regiões onde, caso o preço chegue aqui em 70 mil dólares, como vocês estão vendo, vai ter muitas pessoas que vão ser liquidadas. Muitas pessoas que entraram shortando no Bitcoin, vendendo Bitcoin, acreditando numa queda, e estão com seus stops ali em cima. Preços que, se chegar ali, vão ser estopados e que isso vai servir de combustível pro Bitcoin poder subir e fazer um movimento de alta. Então ele vai criando liquidez durante todo esse tempo de correção, ele vai criando liquidez, assim como eu já expliquei no começo do vídeo. E por último, temos mais um detalhezinho aqui que eu gosto bastante, também casa com tudo que eu falei até agora, que é o Long Short Ratio junto com o Open Interest. Esse aqui é um outro gráfico, também aqui em cima gráfico do Bitcoin, aqui são outros indicadores que eu gosto de visualizar, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é o Long Short Ratio. Long Short Ratio é um indicador que ele mostra a quantidade de contratos abertos em long ou contratos abertos em short. Então, contratos abertos para compra ou para venda, alavancados, né? Isso nos contratos futuros. E ele é inversamente proporcional ao preço do Bitcoin. Então a gente vai verificar aqui por diversas vezes o preço. Deixa eu pegar aqui que é até mais fácil de mostrar. O preço caindo e o long short ratio subindo. Muitas pessoas abrindo posições de compra, comprando alavancado, enquanto o preço vem caindo, buscando o stop, a liquidez dessas pessoas. Logo em seguida, pessoas começam a abrir posições de venda ou fechar suas posições compradas e o preço sobe. E o que a gente está verificando exatamente nesse momento? Long short ratio subindo, pessoas abrindo contratos de long, porque agora o Bitcoin achou o fundo dele, agora ele vai subir, não tem erro. O que o Bitcoin vem e faz? Cai para pegar liquidação, para pegar liquidez, para pegar os stops das pessoas. Então o mercado ele é movido por liquidez. O Open Interest também, ele mostra o interesse das pessoas naquele movimento. Então aqui o Open Interest estava subindo. E o que o Long Short Ratio estava fazendo? Caindo. Então quer dizer que tinha muitas pessoas interessadas em abrir posições vendidas no Bitcoin. Pode ver que o preço aqui deu uma lateralizada, né? Não teve muito movimento. Deixa eu apagar isso aqui que está muito poluído. E diante disso, eu acreditei que passei bastante informação. Minha análise também, minha opinião, se a gente já precificou ou não o Bitcoin. Acredito que a gente não precificou ainda. Acredito que tem bastante chão ainda para andar. Mas espero ter contribuído positivamente para a sua análise. Se você gostou, como eu já falei, clica no like, se inscreva no canal e não se esqueça de entrar na nossa comunidade gratuita também, beleza? Valeu, tamo